Tá gravando. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Juliana Miller Freire, eu sou pesquisadora da Embrapa Agrobiologia há 13 anos, onde eu trabalho no grupo de recuperação de áreas degradadas, com tecnologia de sementes nativas, também experimentos de campo com semeadura direta, já fui produtora de mudas durante 10 anos, sendo uma pequena produtora de mudas no viveiro Mulungu. E hoje eu estou aqui a convite do professor João Parisi para fazer essa palestra sobre a importância da qualidade das sementes para a formação de mudas e para a semeadura, né? Então essa o material, conteúdo que eu estou apresentando aqui foi elaborado por mim e pela professora Fátima Pinha Rodrigues, da Universidade Federal de São Carlos. Também grande parte do que eu vou falar aqui é um trabalho que nós temos desenvolvido junto ao Comitê Técnico de Sementes Florestais, que é um comitê, pertence à Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, e que reúne pessoas do Brasil inteiro que trabalham, especialistas que trabalham com sementes, com recuperação de áreas degradadas. Eu também vou trazer alguns temas que têm sido discutidos pelo comitê relacionado à qualidade da semente. Bom, no Brasil, nós temos uma demanda para restauração ecológica, né, ou recuperação de áreas degradadas, restauração ambiental, enfim, vários termos são utilizados para falar sobre a necessidade de reflorestamento, de plantio de espécies nativas, é, e, é, e, e toda essa discussão ela tem sido capitaneada atualmente pelo novo Código Florestal, que substituiu o Código Florestal anterior, que era de 1965, que pelo código anterior, né, você tem que plantar, e pelo novo código, você tem que plantar em áreas de preservação permanente, seriam áreas muito íngremes, topos de morro, matas ciliares ao redor de rios, ou em reservas legais, onde cada bioma tem o seu percentual de reserva legal, que é uma área da propriedade que tem que ser mantido com a floresta nativa. E se não tiver essa floresta nativa, tem que plantar, tem que restaurar, recuperar. Então, na Amazônia, o percentual de reserva legal é de 80%. Já na região sudeste, onde Rio de Janeiro, São Paulo, é 20%. No Cerrado, é 35%. Então, em cada bioma, nós vamos ter um percentual de reserva legal a ser protegido ou a ser restaurado. Então, toda essa demanda de restauração ecológica que estava no antigo Código Florestal e agora está contido no novo Código Florestal, demanda uma grande quantidade de sementes e mudas de espécies nativas. Tanto é que foi, então, elaborado o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, o Planaveg, que contém todas as técnicas que podem ser utilizadas, tanto técnicas de restauração passiva como técnicas de restauração ativa, que podem ser utilizadas para recuperar essa vegetação. Além do Planaveg, da demanda do novo Código Florestal,
Nós temos outras políticas públicas, como a implantação de sistemas agroflorestais, o ABC, que aumentam a necessidade de restauração. Medidas compensatórias de reposição florestal, como legislações municipais, pela Lei 6.938 de 1981, da Política Nacional de Meio Ambiente. Se você vai usar qualquer material madeireiro, como, por exemplo, pizzarias de fogão a lenha, ceramistas que usam carvão, tem que fazer a reposição florestal, evitando, então, que essa demanda de produto madeireiro recaia sobre as florestas nativas. Então, tem que ter um trabalho de plantio, né, de eucalipto, de pinos ou outras espécies de interesse silvicultural para fazer essa reposição florestal. Então, por exemplo, essas lojas, né, desde pizzaria até fábricas que utilizem produto madeireiro, tem que pagar uma taxa que é revertida, então, para associações, cooperativas que vão fazer esse replantio, né? E aí cada estado tem a sua legislação sobre isso. Você tem a lei de crimes ambientais, onde quando o infrator, a pessoa não cumpriu a legislação ambiental e é pega em flagrante, ou ela então é obrigada a cumprir uma medida reparadora, né, daquele crime ambiental, que pode ser convertido em plantios. E quando você vai cortar uma árvore, por exemplo, em área urbana, você tem que consultar as legislações municipais sobre medidas compensatórias que devem ser cumpridas, ou seja, plantios de outras mudas, de outras árvores, para compensar aquele corte. Então, o plantio de mudas no Brasil, ela tem tido uma demanda muito baseada em políticas públicas, na legislação, nas leis. E a estimativa é que nós temos que recuperar em torno de 12 milhões e meio de hectares, tá? Sendo desses 12 milhões e meio, estima-se que 10 milhões vai ter que ser feito com a restauração ativa, ou seja, o plantio da muda ou o plantio da semente. Ou outras técnicas de restauração, como, por exemplo, a transposição de topsoil, que é a retirada, por exemplo, da serrapilheira ou do solo da floresta e colocar em áreas que são muito degradadas, o que é muito utilizado, por exemplo, em áreas mineradoras, áreas de mineração de bauxita, e 2,2 milhões de hectares seria, então, a regeneração natural assistida, ou seja, a restauração passiva, que bastaria cercar essa área para que a natureza faça o seu papel e faça a regeneração natural, né? E aí, então, é considerada de restauração passiva. E toda essa demanda de 12 milhões e meio de hectares vai gerar 17 bilhões de mudas necessário para o Brasil cumprir essa meta. Isso é, inclusive, muito menos do que o antigo Código Florestal dizia, que era em torno de 50 milhões de hectares. Hoje em dia nós temos em torno de, são 21 milhões de hectares estimados no Brasil, de áreas degradadas, né? E 12 milhões e meio que o Brasil se comprometeu para restaurar até 2030, através de acordos internacionais. Então, o Brasil, ele possui atualmente cerca de 61% de área com floresta, com vegetação nativa. Sendo que desses 61%, em torno de 52%, 53% está na Amazônia. Então, se a floresta amazônica, que hoje em dia está com 80% da sua
floresta ainda em pé, se ela tiver o mesmo fim que a floresta, que a Mata Atlântica, por exemplo, que está em 15% de área remanescente, então nós teremos passaremos a ter 9 a 15% de área florestada, de área nativa no Brasil. Então, 53% desses 61 estão na Amazônia. Então, temos que conservar a Amazônia para evitar essas mudanças climáticas que já estão ocorrendo. Em torno de 11% da área do país é ocupado por cidades, infraestrutura, entre outros. E 27%, que agora já está em 32% pelo último censo do IBGE, é de área ocupada por agricultura, pecuária ou florestas plantadas. Então, a agricultura ela ocupa em torno de 10% e a pecuária ocupa o restante. Tá? Então, aqui, a área agropecuária. As florestas plantadas com eucalipto e pinos ocupam em torno de, atualmente já está em 1% da área do Brasil, o que é estimado aí em torno de 8 a 10 milhões de hectares plantados, com espécies principalmente exóticas, de eucalipto e pinos, para atender ao interesse econômico de produção de celulose, de madeira. Todo esse plantio de eucalipto e pinos nas florestas plantadas no Brasil começou a partir da década de 60, de 70, principalmente impulsionada pela Lei de Incentivos Fiscais, que perdurou até 1980. Essa lei, ela dizia que qualquer pessoa que plantasse mais de 10 mil mudas por ano poderia abater 50%, até 50% do seu imposto de renda com essas quantias comprovadamente gastas com o plantio de florestas. Então, pessoas que nunca tinham pensado em plantar antes, plantaram para ter o abatimento no imposto de renda. Isso gerou, então, uma grande corrida, muitas áreas plantadas no Brasil, com eucalipto e pinos, principalmente. Isso impulsionou também a criação do IBAMA, na época, de legislações relacionadas à procedência dessas sementes, no começo que vinham principalmente da Austrália. Então começou toda uma preocupação e um trabalho de melhoramento genético com essas espécies, buscando sementes de uma procedência que fosse mais adaptada às áreas de plantio no Brasil. E através desse programa de melhoramento genético, nós alcançamos áreas plantadas com uma alta produtividade. E hoje em dia o Brasil é um dos maiores exportadores, produtores de papel e celulose. Em relação às áreas para plantio, florestas nativas, as áreas de reflorestamento, não, quanto que elas ocupam no Brasil? Não tem informações precisas. Houve um trabalho do Cruzelli de 2019, falando da região, principalmente da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica, onde se estimou 740 mil hectares de florestas nativas, não florestas originais já existentes, mas florestas nativas plantadas ou em regeneração. Então, não se sabe se esses 740 mil hectares foram de áreas restauração passiva ou restauração ativa. Mas então nós temos menos de 1 milhão de hectares de florestas nativas plantadas no bioma Mata Atlântica. Então, qual é a demanda por sementes nativas? Não, estamos falando em plantar 12 milhões de hectares de terras degradadas no Brasil com mudas e sementes nativas. Temos uma estimativa de aproximadamente 1 milhão, menos de 1 milhão de hectares já plantados. Então, nós queremos
12 vezes mais do que já foi feito até hoje de reflorestamento, para cumprir acordos internacionais. Então, pelo Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, o Planaveg, ele cita algumas técnicas que podem ser utilizadas, como, por exemplo, plantio da área total por mudas, ou seja, plantio de mudas, que é a técnica mais utilizada. Por esse plantio, nós utilizamos em torno de 1.666 mudas por hectare, né, se for num plantio de 2x3. Se for um plantio de 2x2, seriam, então, em torno de 2.500 mudas por hectare. Outras técnicas de restauração ativa seriam o enriquecimento. Seria em áreas que já tem alguma regeneração, já tem espécies pioneiras crescendo, já tem um nível de sombreamento, e você vai enriquecer com outras espécies, algumas mais exigentes, como copaíba, como espécies madeireiras, como jequitibá e peixe, né? E aí, nesse caso, a gente usaria 600 mudas por hectare, ou plantio por semeadura direta, direct seeding, onde a gente planta a semente diretamente no solo, e aí você tem a técnica da muvuca da semente, ou que pode ser feito por plantio em área total, a lanço, ou por covetas, que faz mini covas, espaçamento de 1,5 por 1,5, ou em linhas, que aí você já pode usar também um plantio mecanizado com trator, misturando as sementes com terra, com areia, e já fazendo a semeadura usando a técnica de muvuca de sementes, onde você mistura várias espécies nativas na mesma muvuca, com espécies de adubo verde, que são espécies que têm um crescimento, que são de um ciclo de vida inferior, no caso, você pode usar feijão de porco, guando, crotalária, algumas cenas, como cena bicapsulares, canudo de pito, a cena lata, enfim, são leguminosas que normalmente fixam o nitrogênio, têm um crescimento rápido e têm um ciclo de vida curto. Essas espécies, juntamente com as espécies nativas de um ciclo médio ou ciclo longo, tudo misturado na muvuca de sementes, na semeadura direta. E você tem a regeneração natural, que seria uma técnica de restauração passiva, onde você normalmente cerca a área e deixa a natureza fazer o seu papel. E aí, você tem vários cenários, né, para cobrir esses 12 milhões de hectares. Então, se eu vou usar 50% da área em plantio total, variando até 20% da área coberta com plantio total de mudas. E a semeadura direta, por exemplo, se eu plantar 1% da área total de 12 milhões de hectares com semeadura direta, até 5% da área. Então, essa informação adaptada do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, o Planaveg, ele simula diferentes cenários de acordo com a proporção da técnica de restauração que será utilizada. Então, de acordo com esses diferentes cenários, e dependendo da qualidade da semente, nós temos uma estimativa da quantidade de semente necessária para restaurar 1 hectare, de acordo com a qualidade da semente. Então, primeiramente, se a gente vai usar a técnica de semeadura direta, que é a semente diretamente no solo, estima-se em torno de 23 quilos por hectare de semente necessário para a restauração. E essa quantidade ela vai variar de 17 a 37 quilos por hectare, de acordo com a qualidade da semente. Se a semente tiver uma boa qualidade, a gente vai usar menos, 17 quilos por hectare.
Se essa semente tiver com uma baixa qualidade, vamos usar mais semente. Se eu for usar essa semente, plantar a muda no viveiro e usar a muda no plantio, por esse trabalho aqui do Urzedo, eu vou utilizar em torno de 240 sementes por hectare para produzir muda para plantar 1 hectare. Com uma quantidade que vai variar de 175 a 387 gramas por hectare. E o enriquecimento, se eu for trabalhar com enriquecimento, eu vou utilizar em torno de 600 mudas por hectare. Eu precisar de cerca de 86 gramas de semente, em média, para produzir essas 600 mudas. Sendo essa quantidade, vai variar de 63 a 140 gramas, de acordo com a qualidade dessa semente. Então, nesse trabalho do Urzedo, a qualidade da semente, ela foi determinada com simulações com várias espécies, tendo uma baixa germinação, uma média de 28% de germinação, uma germinação média de 44% e uma germinação alta de 59%. Então, essas quantidades aqui, da quantidade mínima de semente, foram estimadas com base nessa média de 28% de germinação. Essa quantidade alta aqui de 387 gramas foi estimada com base numa germinação média de 59% de alta germinação. E o 240 gramas, 44%. Então, ainda baseado no trabalho do Urzedo, quanto que seria necessário para a gente restaurar 12,5 milhões de hectares até 2030? De acordo com aqueles 5 cenários que eu coloquei, que você utiliza diferentes técnicas em diferentes proporções, técnicas de restauração. Então, eu tenho aqui de 3,6 toneladas, milhões de toneladas, a 15 milhões de toneladas de sementes seria requerido para restaurar esses 12,5 milhões de hectares. Então, eu precisaria ter a quantidade de coletores para restaurar, para conseguir essa quantidade de semente, em torno de 514 coletores por ano, coletando várias espécies, várias sementes. 514 mil coletores, né? A 119 mil coletores. Nós já temos várias redes de sementes no Brasil, estruturadas e coletando sementes. E nesse trabalho aqui do Urzedo, nós temos a estimativa de coleta de semente por 6 redes, 6 grandes redes de sementes, como a rede de sementes do Xingu, que é na Amazônia, a rede de sementes Cerrado de Pé, que é no Cerrado, Tupiguá, na Mata Atlântica, a rede de semente Arboreto, que fica no sul da Bahia, e do Vale do Ribeira, que fica em São Paulo. Essas redes foram criadas em diferentes anos, sendo a mais antiga a rede de semente do Xingu, e elas fornecem um total aí, variando de 209 toneladas por ano a 0,13 toneladas. Quantidade de espécies sendo coletadas variando de 19 a 232 espécies. Uma quantidade de coletores de sementes que varia de 14 a 568. E a quantidade de recursos, né, que já foram ganhos, né, distribuídos aos coletores, variando aí de $3.378
a mais de US$ 1 milhão por ano. Então, além das redes de semente, nós temos também os produtores de mudas, produzindo em cada estado a sua quantidade de mudas, que seriam, então, mudas requeridas para essa restauração. Então, no estado do Rio de Janeiro, nós fizemos um trabalho, foi publicado em 2022, onde nós entrevistamos pelo menos 73 viveristas de 81 viveiros ativos que trabalham com espécies florestais para restauração. Nós encontramos que esses viveiros estão produzindo em torno de 977 espécies. Sendo dessas, 539 são nativas da Mata Atlântica, do estado do Rio de Janeiro, no caso. Então, em torno de 55% de espécies nativas sendo produzidas. Se a gente for considerar que nós temos no estado do Rio de Janeiro, na Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, que é um estado que só tem Mata Atlântica, né, como bioma, essas 539 espécies correspondem a 22% da flora, da diversidade regional. Então, estamos trabalhando ainda com uma baixa diversidade de espécies, considerando o potencial que a Mata Atlântica pode oferecer. A proporção de mulheres trabalhando nos viveiros ainda é muito baixa, em torno de 16%, entre coletores, produtores, responsáveis por esses viveiros. E no estado do Rio de Janeiro, nós temos um perfil muito relacionado a viveiros pequenos e médio pequenos, ou seja, que produzem menos de 50 mil mudas por ano. Cerca de 60% desses 81 viveiros identificados, eles são pequenos e médio pequenos. É um perfil diferente do estado de São Paulo, que já tem uma proporção muito maior de viveiros médio, grandes e grandes. Como que esses viveiros armazenam essas sementes? Basicamente, grande parte deles, 30%, não armazenam. Eles coletam e plantam ou colocam a temperatura ambiente. Alguns, cerca de 40%, armazenam utilizando geladeiras, que é 5 graus Celsius, mais ou menos. E uma baixíssima proporção de viveiristas armazenam em câmara fria. Ou falaram que armazena em ambiente natural. E o outro dado interessante é que a grande maioria dos viveiristas coletam a sua própria semente. Então, eles se abastecem com a semente coletada. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a riqueza dessas espécies que estão sendo produzidas. Como eu falei para vocês, né, no estado do Rio de Janeiro, são produzidas pelos viveiros, atualmente, 539 espécies nativas do estado, que corresponde a 22% do número total de espécies nativas do estado, espécies florestais, ou seja, arbóreas e arbustivas. No estado de São Paulo, né, pelo trabalho do Vidal e Rodrigues, são produzidas em torno de 561 espécies nativas, que corresponde a 34% do número de espécies recomendada pelo Instituto de Botânica para a recuperação de áreas degradadas no estado de São Paulo. Então, aqui mostra que estamos trabalhando ainda com um pequeno percentual do que nós podemos produzir, do que existe em termos de espécies nativas no bioma. E estamos falando de 2 dos estados mais produtores, né, da região sudeste. Então, temos ainda um potencial, uma riqueza, uma diversidade ainda não explorada. E quando a gente quantifica o número de mudas produzidas por espécie, nós encontramos que no estado de São Paulo,
das espécies produzidas, estão produzindo em torno de 9 milhões de mudas por ano, sendo que metade dessas mudas são só de 35 espécies. E as outras 4 milhões e meio pertencem às 526 espécies. Então, uma diversidade muito baixa. E as espécies mais produzidas são aroeira, pau-viola, cróton, paineira, mutambo, o canafístula, e por aí vai. Então, são praticamente as mesmas espécies que são utilizadas na maioria dos plantios. A qualidade dessa semente fornecedores. Então, vimos até aqui que nós exploramos muito pouco a diversidade da nossa floresta, produzimos pouco, né? E temos uma demanda muito grande para a restauração no Brasil. Uma demanda que é 12 vezes mais do que foi feito até hoje em termos de plantio. Esse trabalho aqui, Mororó et al. 2022, sobre padrões de qualidade de sementes florestais para semeadura. Foram consultados 11 fornecedores de sementes, redes de sementes, produtores de sementes. Essas sementes foram, então, compradas, sementes de 174 espécies, 43 famílias botânicas, principalmente dos biomas Mata Atlântica e Cerrado. Essas sementes foram colocadas para germinar em laboratório e foram classificadas se elas têm baixa, regular, média ou alta germinação. E foi feito também foram classificadas em relação ao coeficiente de variação. Então, por exemplo, pegou-se o lote da espécie da aroeira, 5 lotes da aroeira, e comparou a média desses 5 lotes para ver se varia muito essa germinação entre os lotes. Se varia muito, ela entrou como um coeficiente de variação alto. Se variou pouco, um coeficiente de variação ótimo. E qual foi o resultado? Então, foi observado que grande parte das espécies que foram encontradas, das 175 espécies encontradas para venda, 60% dessas 175 espécies são fornecidas por apenas um fornecedor. Não são todos os fornecedores que têm. Que indica o quê? Uma baixa diversidade genética, né? Só um local está coletando essa espécie, essa semente. E apenas menos de 10% das espécies são fornecidas por mais de 3 fornecedores. Então, ou seja, se esse fornecedor aqui parar de trabalhar, morrer, qualquer coisa acontecer, essa espécie para de ser fornecida, vendida, comercializada, disponibilizada para a restauração. Em relação ao percentual de germinação das espécies, observa-se aqui em azul é a classe de germinação entre menos de 25%. Em laranja, o C2, as espécies germinaram de 25% a 50%. Em cinza, as espécies estavam germinando de 50% a 75%. E em amarelo, mais de 75%. Então, observa-se que grande parte das espécies apresentaram uma baixa germinação, menos de 25%. Na verdade, 86% das espécies apresentaram uma germinação abaixo de 25%. Então, uma germinação baixa, uma qualidade de semente ruim sendo oferecida. Uma baixa diversidade e uma baixa qualidade de semente de espécies nativas para a restauração. E outro resultado desse trabalho é que
um coeficiente de variação muito alto. Quase metade dos lotes apresentaram, metade das espécies apresentaram um coeficiente de variação alto. Ou seja, se eu peguei 5 lotes de aroeira, esses 5 lotes apresentaram resultados diferentes entre si. Um apresentou uma germinação alta, o outro uma germinação baixa, aumentando esse coeficiente de variação. Então, ou seja, não tem um padrão para as espécies. Então, e o que a legislação fala sobre a qualidade das sementes? O que ela exige? Bom, primeiramente, qual é essa legislação? Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei 10.711, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, sobre o Decreto 10.586, de 2020, que regulamenta a Lei 10.711 e substitui o Decreto 5.153, e a Instrução Normativa 17, de 2017, que regulamenta a produção e comercialização, utilização, sementes e mudas de espécies florestais de interesse ambiental ou medicinal. Ela substituiu a IN 56. Então, essa lei, ela fala sobre todo o material de multiplicação, de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em território nacional. Então, semente para alimentação, grãos, entra na legislação? Não. É só a semente para multiplicação. Não só semente, como estaquia, cultura de tecido, enxertia, todo material de propagação. Nessa lei, nós temos o artigo 47, que diz, de forma resumida, que as espécies florestais nativas de interesse ambiental ou medicinal podem fazer regulamentações à parte do que existir na lei. E isso abriu possibilidade de trabalharmos com as espécies florestais e com as espécies nativas, criando normativas e regras diferentes do que é feito para as espécies agrícolas. Porque são espécies diferentes, são espécies com ciclos de vida diferentes. As espécies agrícolas normalmente passaram por um melhoramento, são cultivares, apresentam uma estabilidade genética. Já as espécies florestais nativas para a restauração, elas são coletadas no seu estágio selvagem, elas não passaram por nenhum tipo de melhoramento, o que faz com que elas apresentem uma grande variação, diversidade de comportamentos e de, né, como vocês viram, coeficientes de variação alto entre os diferentes lotes de semente de diferentes procedências. Então, a legislação, ela diz o seguinte, que para comercializar a semente, antes de comercializar a semente, o produtor de semente, ele tem que enviar essa semente para um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura para emitir um boletim de análise. Então, somente a semente que tem esse boletim de análise pode ser comercializada. Mas então, quantos laboratórios nós temos no Brasil aptos para realizar essa análise? Quais são as espécies que são analisadas pelos laboratórios credenciados? Quantas e quais espécies possuem normas de análise? E quais são as espécies produzidas pelo setor produtivo que não tem normas de análise? Bom, então, considerando que as espécies que possuem normas de análise têm que ter um boletim de análise emitido por um laboratório credenciado, e sem isso, ela não pode ser comercializada. Então, nós dependemos desses laboratórios credenciados no Brasil e de normas de análise definidas para análise e comercialização de sementes e, consequentemente, de disponibilizar essas sementes tão necessárias para a restauração.
Primeiramente, para a gente saber se a espécie tem uma norma de análise definida, nós temos que consultar 2 documentos: a regra de análise de semente, a RAS, e as instruções de análise de sementes florestais, tá? E ambos esses documentos foram emitidos, publicados pelo Ministério da Agricultura, e eles estão disponíveis no Google, né, na internet. Se a espécie, então, ela consta em um desses 2 documentos, ou seja, se elas têm normas de análise definido, então ela tem que ter um boletim de análise emitido por um laboratório credenciado. Se a espécie que você vai trabalhar não está nesses 2 documentos, ela não precisa ter boletim de análise, ela pode ser comercializada. Tá? Então, nós fizemos um levantamento e vimos que temos em torno de 625 espécies demandadas pelo setor produtivo, ou seja, pelas redes de sementes, pelos produtores de mudas. 625 não é muito comparado com a diversidade enorme que nós temos no Brasil, né? Somente na Mata Atlântica, de espécies florestais, são mais de 2.000 espécies. Dessas 625, 172 já têm normas de análise definidas. Ou seja, 172 espécies demandadas pelo setor já têm normas de análise. E quantas são analisadas já pelos laboratórios credenciados? Em torno de 199 espécies. Tem normas de análise definida que são analisadas pelo laboratório. Então, nós temos uma grande quantidade de espécies que estão sendo coletadas, produzidas, que não têm laboratórios que analisem e que não têm normas de análise definidas. Um problema dessa exigência da legislação sobre o boletim de análise previamente à comercialização da semente diz respeito, por exemplo, à questão da janela do tempo, a janela de plantio. A maioria das espécies florestais nativas começam a produzir de junho a dezembro, na época chuvosa, pelo menos no bioma Mata Atlântica. Então, elas são coletadas botar aí de setembro a dezembro. Junho, julho, agosto também já tem várias produzindo, principalmente as espécies anemocóricas, que são dispersas pelo vento, que possuem frutos secos. Elas dispersam normalmente na época seca. O plantio, a restauração das áreas degradadas, ela também se inicia na época chuvosa, que é de setembro a fevereiro. Então, nós temos uma safra de junho a dezembro e um plantio que tem que ser feito de setembro a fevereiro. Para, então, enviar essa semente para o laboratório credenciado vai demandar tempo de análise. Então, algumas espécies podem apresentar uma germinação rápida de 7 dias, como, por exemplo, o ipê. Outras, como palmeiras, o jatobá, viró, podem demorar até 12 meses. Então, a exigência de análise em laboratório credenciado previamente à comercialização impede e atrasa a janela do plantio para as espécies nativas. Soma-se a isso o desconhecimento de protocolos de secagem e armazenamento para a maioria das espécies. Então, se a gente realmente tiver que esperar o resultado dessa análise, desse boletim de análise, para então comercializar essas sementes, nós precisaríamos saber como armazenar, secar e armazenar essas espécies. E nós não sabemos. Então, nós temos um problema, um confronto aí entre o que a legislação diz e o que a realidade da necessidade de restaurar milhões de hectares no Brasil e o uso dessas sementes, e a disponibilidade dessas sementes. Nos laboratórios para análise dessas sementes, nós temos laboratórios credenciados, são menos de 13 laboratórios que
analisam espécies florestais, sementes de espécies florestais. Se a gente for considerar os laboratórios credenciados para análise de sementes agrícolas, nós temos mais de 100 credenciados no Brasil, mas para análise das espécies florestais são apenas 13, e nem todos analisam todas as espécies. Então, porém, nós temos vários outros laboratórios espalhados pelo Brasil que não estão credenciados, principalmente laboratórios de universidades, que poderiam se somar a esse esforço, bastando apenas rever essa legislação, que está excessiva e não está condizente com a nossa realidade. Um outro problema que nós enfrentamos é que, muitas vezes, né, o boletim de análise ele vai nos dar o potencial de germinação desse lote. Porém, isso significa que a semente vai germinar bem no campo? Às vezes não. Muitas espécies, quando a gente planta ela na semeadura direta, ela germina bem no laboratório, mas no campo ela não germina bem. Então, essa germinação, essa informação da germinação, às vezes, ela não vai resolver o problema da restauração. Nós temos ataques de fungos que mascaram o resultado para plântulas normais. Isso porque no boletim de análise é considerado não a emissão, não a emissão da radícula, o conceito biológico. Não, é considerado o conceito agronômico, que é plântulas normais. E para a semente que germinou virar uma plântula normal, a gente tem que ter um controle muito eficiente de fungos. Então, quais são as perspectivas que nós temos? De repente, trocar esse boletim de análise em laboratórios credenciados por testes de emergência em viveiros? Ampliar o número de metodologia, de pesquisa, metodologia através do teste de tetrazóleo para análise da viabilidade da semente, não só da análise da germinação, mas análise da viabilidade. Condutividade elétrica seria um teste de vigor, mas não sei se daria certo para as espécies florestais. Então, os problemas de pragas e doenças que nós temos para as espécies florestais, que vão influenciar nesse resultado do laboratório e que vai impedir, em última análise, a comercialização de espécies de sementes com boa qualidade. Esse aqui é o pau-jacaré, é uma espécie que nós temos muito problema, uma leguminosa, Piptadenia gonoacantha. Ela tem desde problema de inseto, né, de larvas nas sementes ao serem coletadas, e um problema enorme de fungo no teste de germinação. Isso aqui, as sementes passaram por asepsia, hipoclorito de sódio a 1% por 5 minutos, foram previamente também imersão em álcool por 30 segundos, mesmo assim, olha só, após 30 dias aproximadamente desse teste. Uma grande quantidade de fungo que impede que nós contabilizemos as plântulas normais. É interessante colocar que no caso do pau-jacaré, quando a gente coloca as sementes na plaquinha de Petri, ela tá linda e maravilhosa. O problema começa quando ela inicia a germinação. Ou seja, tudo leva a crer que são fungos que vêm de dentro da semente, porque eles só se iniciam quando começa a germinação. A virola bicuíba, que é uma espécie ameaçada de extinção, também ela tem uma lagartinha aqui, ó, uma larvinha de um inseto. Lagarta não, uma larva de um inseto, então, que também atinge ela. O ipê felpudo também, que é a Zeieria tuberculosa, outra espécie que estava ameaçada, mas saiu da lista. Desculpa. Que tem problema também de muitos insetos. Então, se você vai armazenar essa semente sem fazer um bom beneficiamento, o insetinho ele fica preso entre uma semente e outra. Quando você vai ver, ele já detonou todas as sementes. E a braúna também é outra espécie ameaçada de extinção, Melanoxylon braúna, também uma leguminosa, que também tem muito problema de praga.
E a braúna também, quando ela vai para o viveiro, ela germina bem, ela não tem dormência, mas quando ela germina no viveiro, cerca de 30 a 60 dias depois, as mudas morrem e ninguém sabe ainda qual é o problema. Talvez algum fungo de raiz, algum problema, uma patologia que ela apresenta, que ninguém ainda conseguiu produzir essa espécie que está ameaçada de extinção em grandes quantidades. O guaporuvu, Schizolobium paraíba, é outra espécie que é muito, que no viveiro apresenta, tá vendo? Esse tombamento, provavelmente um fungo. No laboratório também, uma grande quantidade de fungo em teste de germinação. E no ambiente natural, algum problema que também está matando, já desde no ano 2000, várias árvores de guaporuvu jovens. Então, observa que morre o indivíduo inteiro, ele seca e cai, e ninguém ainda descobriu qual é o problema. Mas é uma espécie que é muito utilizada para restauração, é usada por populações caiçaras, ribeirinhas, como para produzir canoas, e que tem tido uma mortandade altíssima por algum problema, fitopatologia, que ainda não foi identificado. Então, para finalizar, onde que nós precisamos avançar para garantir a qualidade de sementes e mudas para projetos de restauração? Precisamos validar métodos de análise, principalmente métodos rápidos, testes que sejam rápidos para a análise da viabilidade dessas sementes. Precisamos também saber sobre uma maior pesquisa em armazenamento, sobre como armazenar essas sementes para que ela fique disponibilizada não só no período da coleta, mas por outros períodos ao longo do ano. Pesquisa em fitopatologia fundamental, até para a gente conseguir analisar essas sementes no laboratório. E analisar e comercializá-las, né? Porque senão a gente não vai conseguir. Facilitar o processo de credenciamento de laboratórios de sementes florestais para atender a demanda do setor produtivo de restauração. E capacitar coletores, produtores e analistas de sementes florestais. Por último, queria divulgar aqui o mapa de sementes do Brasil, que está no site www.sementesflorestais.org, que é uma plataforma criada pelo Comitê Técnico de Sementes Florestais desde 2018, que busca aproximar as diferentes pontas da cadeia de restauração, desde coletores e produtores a pesquisadores que trabalham com sementes, de maneira que seja fácil encontrar essas pessoas quando você precisar restaurar uma área, analisar uma semente ou pesquisar uma determinada espécie. Muito obrigada. Segue o meu contato por telefone e também o meu e-mail. Espero ter contribuído um pouco para o debate e a discussão sobre a importância da restauração e da produção de sementes e mudas nativas. Estou à disposição para qualquer